Falar sobre ancestralidade, falar sobre a árvore genealógica, né? Vocês que estão aqui nesse canal, com certeza devem estar nesse processo, né, de querer saber mais sobre sua família, querer saber um pouco mais sobre você mesmo, né? Ou você mesma a partir desses testes de ancestralidade, né, que tem por aí, que é feito pelo Genera, é feito pelo MyHeritage, entre outros também, mas esses no Brasil são um dos mais famosos, né? E também são esses dois que eu mais trago aqui no meu canal no YouTube, sobre os nossos antepassados também. Tem pessoas que, por diversos motivos, também têm algumas práticas, inclusive religiosas, que trazem esse aspecto mais dos antepassados. Então, pessoas acabam que vão se aprofundando nesse tema, que inclui esses testes de ancestralidade, que é uma ferramenta muito mais acessível hoje em dia e que deu esse boom na pandemia. E eu sou uma dessas pessoas que começou, né, a pensar mais nessa possibilidade, porque antes era praticamente impossível você fazer um teste de ancestralidade porque era caríssimo, né? E também tem a construção da árvore genealógica, né, que é um processo, não é rápido, para que você, né, encontre mais e mais essa ramificação, se aprofundando, e que isso, não sei se eu falei nos vídeos anteriores, né, mas é uma prática muito interessante porque te estimula a conversar com os mais velhos, a conversar com os tios, né, com os tios, tios-avós, com os avós também, com os bisavós. Então são histórias que só tem como você acessar conversando. Não tem na internet, não tem nenhum site, não tem lugar nenhum, a não ser com os seus arquivos vivos, que são os seus tios, seus avós, seus bisavós, seus tios bisas, seus tios avós, né? Então todos eles são os seus arquivos. E nesse vídeo, ele é interessante para mim, porque eu vou falar sobre o teste de ancestralidade da minha mãe. Para quem está aqui nesse canal, tem até agora, né, é, o, o teste de ancestralidade, o meu, é claro. Tem o da minha mãe, desculpa, opa, da minha mãe vai ser o de hoje, que eu vou estar aqui falando com vocês. Na verdade, tem o meu, tem o da minha avó e tem o do meu avô. Tudo da parte materna. Da parte paterna, eu vou trazer nos vídeos seguintes, né? E que esse da parte paterna foi, né? Vou aqui já deixar um spoiler, foi algo quase que uma jornada, né? Não, foi uma jornada. O Genera, se você estiver aqui olhando o meu vídeo, aproveite porque eu posso aí estar fazendo propaganda do seu laboratório. Porque para fazer o teste do meu tio, parte de pai, ano passado eu fui para as Filipinas. Então, eu levei o teste, né, pro meu tio, para que pudesse compor mais essa parte paterna, porque meu pai já não é vivo, né, desde 2007. Então, eu precisava de ter mais materiais, né, sobre essa parte paterna, que eu tenho já bastante da parte materna, inclusive, né, tem alguns contratempos que aconteceram durante essa pesquisa, e que mudou drasticamente a árvore genealógica da minha família por parte de mãe, tá? Então, vocês vão ter acesso a essas informações aqui nesse canal, tá? Porque, de fato, o que eu vou mostrar para vocês não são só números nesse teste de ancestralidade, tá? São, na verdade, mapas e que eu vou aqui contando histórias, né? Um pouco de cada parte desse teste que eu vou estar aqui com vocês compartilhando, tá? Então, se vocês vieram para cá para poder saber apenas de números, então nesse não é o canal. Na verdade, eu vou estar aqui compartilhando números, mas também histórias, porque na verdade vocês estão aqui e sabem o quanto
ao se aprofundar na nossa árvore genealógica, ao ter acesso a esses testes, o quanto de ferramentas, né, para diálogos, para conversar com os nossos familiares, né, quanto isso vai movimentando coisas. Isso é incrível, isso é incrível. Isso mexe muito com a gente, tá? Então, eu vou estar aqui falando um pouco sobre o teste de ancestralidade da minha mãe, tá? Minha mãe é brasileira, meu pai era filipino. Minha mãe tem histórias, né, da família que vai contando sobre que tem uma parte indígena, porque a avó da minha avó, né, tinha cabelos longos, pretos, né, e minha avó tinha que pentear de um jeito, né, e ficava em cima da cama para poder ter altura para poder pentear a avó dela. Tem também histórias que parentes vieram, né, de Portugal, e aí outros vieram da França. Isso tudo foram informações que eu tive a partir de conversas, né? Então, é, isso, de alguma maneira, a gente vai ter acesso agora com o teste de ancestralidade que ajuda a gente a direcionar melhor essas informações que a gente vai tendo ao longo da nossa pesquisa e conversando com os nossos parentes, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês o teste de ancestralidade da minha mãe e muitas coisas aconteceram e, inclusive, deixa eu só falar com vocês, uma coisa que eu não tinha me atentado, por isso que é bom fazer o teste em outras pessoas da família. Uma coisa que eu não tinha me atentado no teste da minha avó, por exemplo, que eu me atentei com o da minha mãe. Tá? Que eu vou falar com vocês daqui a pouquinho o que se trata. Vamos lá. Deixa eu aqui compartilhar com vocês o teste da minha mãe. E aqui está. Deu 59% Europa. A minha mãe tem 59% Europa. Dentro desse 59% tem Europa Ocidental, 18%, que na maioria essa porcentagem veio da Alemanha, França e Países Baixos, naquela região, né? E depois tem a Ibéria, que é Espanha e Portugal, tem 16%, e a Itália, com 10%, sendo que predominantemente vem do norte da Itália. Então, dá para ter uma ideia um pouco melhor, né, que vieram mais da região ali da Europa, né, que concentra entre Alemanha, Portugal, Espanha e o norte da Itália. Tem um pouquinho de Sardenha, Balcãs, e essa parte aqui dos judeus, né? Tem muitos vídeos aí que vocês já devem ter visto sobre pessoas do Brasil buscando é, a dupla cidadania a partir dos judeus serfaditas. Ai, caramba. É, sefarditas, né? Os judeus sefarditas. E eu nunca me atentei nessa possibilidade da minha família ter essa, é, né, esses ancestrais, né, como judeus sefarditas, e de fato tenho, né? Então, o encontro, né, com essa informação vinda da minha mãe e depois eu confirmei com a minha avó, né? Então, isso tudo fez sentido, né? Então, no caso, é como a gente percebe essa conjunção, né, de diversos povos aqui no Brasil, né, sobre essa mistura do nosso DNA. Por isso que
quando a gente fala de Brasil, a gente fala dessa pluralidade, né? E quanto também a gente, na verdade, né, para quem entende mais sobre essa parte de DNA, vai compreender, com mais profundidade e também até poder explicar melhor para a gente aqui, né? Que, por exemplo, minha mãe tem essa parte do DNA judeu, né? E a minha avó também tem. Só que quando a gente vai vendo, se vocês voltarem lá no teste de ancestralidade da minha avó, vocês vão perceber que vai reduzindo, né, essa porcentagem. Então, por exemplo, o meu DNA, ele tem muito mais a predominância do DNA asiático, né, e vai se desdobrando, né, em outras, vai se ramificando em outras especificidades, né, como por exemplo, tenho entre 50 e pouco por cento de asiático, eu tenho a maioria vindo das Filipinas, né? Meu pai era filipino. Então, acredito que vai dando lugar, né, a outras etnias, né, dentro do meu DNA. Então, os judeus, né, a parte dos judeus foi deixando-se de lado, né? Então, na parte do DNA, no meu não aparece os judeus, só no da minha mãe, por exemplo. Então, acho que deve ser é, por esse pensamento, né? Por essa lógica. E aqui temos a parte africana, que é uma parte muito forte no nosso DNA brasileiro, né? Inclusive eu, né? Então, posso dizer que eu sou filipino brasileiro, mas também tenho essa conexão com os judeus, porque faz parte também, né, desse processo de colonização aqui do Brasil e que parte deles também se deram com os judeus sefarditas. Então, para quem entende mais sobre DNA, se puder falar, né, com a porcentagem de DNA dos judeus, em qual mais ou menos geração eu teria é, essa, esse parente, né, judeu. Vocês conseguem me falar? Aí vocês colocam aqui no comentário, nos comentários, tá bom? Então, aqui, a parte africana. Eu tenho 19% aqui no DNA da minha mãe, sendo que 12% vem do oeste da África e 6% do leste, sendo que esses 6%, a maioria vem da região dos Grandes Lagos, né, do povo banto oriental, né, dos povos bantus orientais. E também uma pequena porcentagem, né, uma pequena parte vinda do oeste do Quênia. E também menos de 2% da costa da mina. Bom, um pouco dessa parte africana, apesar da minha mãe ser branca na pele, nós temos muitas conexões com as questões, né? Muitas conexões com as questões, até rimou. Muitas conexões com religiões, né? E cultura e danças, né? Artes, né? De matriz africana. Então, isso se dá muito forte com as nossas preferências, né, de religiões e também, né, de culturais. Gostamos muito, temos esse chamado muito forte, né? E a minha avó, né, que a gente pensava que teria muito DNA indígena, na verdade, é muito da parte também africana, né? E para quem está curioso, né, curiosa, dá uma olhadinha lá no vídeo da minha avó, que vocês vão ficar de boca aberta, né, olhando a tonalidade de pele da minha mãe e olhando a tonalidade de pele da minha avó. E aí vocês vão ver que a grande surpresa com essa parte do DNA, né? O quanto essa mistura aqui no Brasil, e tem sim histórias que não são muito legais, né, a partir dessas misturas, e que vocês vão entender um pouco melhor, né, nessa parte do DNA, o que eu estou querendo dizer, tá? Porque vocês vão ver a pele da minha mãe branca
e a pele da minha avó, né, um pouco mais escura, né, sendo ali sendo moreno, outros vão dizer que ela é uma negra, né, com uma tonalidade mais clara. Então, de certa maneira, vocês vão entender melhor ao visitar o teste de ancestralidade da minha avó, inclusive porque ela está ao vivo e a cores ali comigo, né, vendo o teste dela. É um vídeo assim, ó, lindo. Bom, e aí temos aqui embaixo o Oriente Médio. O Oriente Médio que também foi uma parte um pouco confusa, porque a gente não tem muitas informações sobre essas conexões com o Oriente Médio. Temos mais informações sobre as conexões que se tem com a África, com os povos originários do Brasil, com a Europa, né, e eu, né, com a parte asiática. Mas com o Oriente Médio temos poucas. Só que aí, entendendo um pouco mais sobre essa miscigenação ali, né, na Europa, né, vinda ali do Oriente Médio, né, é, dos povos árabes. Então a gente começa a entender um pouco melhor, mas sem muitas informações, mas por é, apontamentos que acontecem a partir da história e não do que a gente ouve aqui no Brasil, né? Ouvimos mais sobre a parte europeia, sobre a parte dos indígenas, né? Dos povos originários do Brasil, dos africanos, mais especificamente dos árabes, né? E também tem outra terminação melhor para árabes, mas no momento eu não lembro, mas de certo vem do seu Oriente Médio, né? Essa mistura, né, essa miscigenação, tá? Que vem, grande parte vem do Levante, né, que é da Síria e do Líbano, da Jordânia não tem muito, apesar de ter aqui o marcador, e do Maghreb, 5%, sendo que a maioria vem da Argélia, Tunísia e um pouquinho do Marrocos, um pouquinho menos ainda da Líbia. E agora, né, que eu acho que muita gente percebe que a importância, né, de olhar para os povos originários do Brasil, né, entendendo que existe essa, essa, esse fetiche de olhar para o Brasil como se o Brasil fosse descoberto pelos portugueses, né, mas na verdade já existiam seus próprios habitantes, seus próprios donos, né, desse lugar, né, e que são os povos originários do Brasil, os indígenas, e que tem diversas tribos, né, tiveram lá anteriormente e hoje em dia tem algumas, né, infelizmente poucas. E aqui, para surpresa, temos apenas 7% de DNA, né, dos povos originários aqui da América. Agora, né, mudei, falei da América porque na verdade agora abrange um pouco mais, né, que não é só do Brasil. Temos aqui 5% dos povos originários da Patagônia. né, eu não entendo, não entendi como é que foi chegar lá. Menos de 2% da Amazônia e menos de 2% Tupi. E para quem tem essa expertise, né, nos estudos do DNA, se puder falar, né, da possibilidade, né, de que esses, né, porque aqui no teste do Genera as pessoas têm esse acesso apenas a 5 gerações anteriores. Então, do fato, quer dizer que essa porcentagem menor se dá porque é mais atrás esse ancestral. Por exemplo, então seria esse ancestral mais na quinta geração anterior ou na sexta geração. Porque, por exemplo, se eu pegasse alguém, né, com os traços indígenas lá da quinta geração e fizesse esse teste, possivelmente daria mais ou menos quase 100% de indígena. Ou, se foi miscigenado, né, 50%, digamos assim. Então, fica aí para quem realmente entende mais e pode, né, ajudar a gente nessas informações, tá bom?
Então é isso, pessoal. Então vamos aqui recapitular. 59% de DNA europeu da minha mãe, 19% africano, 15% Oriente Médio e Maghrebe, 7% das Américas, né? Vamos aqui. Então é isso, pessoal. Deixa aqui nos comentários sobre alguma dúvida sobre vocês, né? Sobre alguma dúvida que vocês tiveram. Fala também sobre a sua experiência com teste de ancestralidade. Eu, né, voltando a falar, não ganho absolutamente nada com isso aqui, falando sobre Genera. E comente também como que está sendo esse processo seu, né, esse seu processo nessa construção da árvore genealógica, como que está sendo as conversas, né, com os seus parentes, com seus avós, com os mais velhos, né? O interessante disso é que você sempre vai buscar informações com os mais velhos. E aí você vai se dobrar ao tempo, porque o tempo ele é ancestral. E o tempo não é só o tempo passado, mas é o tempo que constrói entre passado, presente e futuro. Então você vai se desdobrar aos conhecimentos e à sabedoria que a experiência traz, que são o quê? Os mais velhos. Então, quanto isso é valioso para as nossas vidas e vai te dar motivos para poder falar, né, com os seus parentes, com os seus mais velhos, e a riqueza que você vai descobrir nesse processo. Conta um pouquinho aqui nesses comentários sobre como que você está vivenciando essa experiência, tá? E comente, né, dúvidas, se eu falei alguma besteira, pode comentar aí nos vídeos, porque isso é muito importante para que eu possa ir melhorando nos próximos, né? A ideia é essa. E tem surpresa nos próximos vídeos, porque esses testes de ancestralidade têm mudado muito a minha vida e muito o histórico familiar, né, na construção da árvore genealógica da minha família, tá? Então é isso, pessoal. Deixa seu comentário, curta esse vídeo, compartilha, se inscreve nesse canal, porque eu tenho o objetivo de chegar a 1.000 inscritos, para que eu possa ter realmente dedicação com mais exclusividade a esse canal, porque tem muito, muito assunto. Eu vou depois compartilhar com vocês o teste de ancestralidade do meu tio paterno, como eu não tenho acesso, né, ao DNA do meu pai, que ele faleceu em 2007. Então, o mais próximo foi o meu tio, né? Só que nesse momento ele não está mais entre nós, infelizmente. E aí eu levei esse teste para as Filipinas e vocês vão ter esse acesso aqui, né? E também um pouco das histórias que fizeram parte dessa coleta de material do meu tio, que foi assim, foi um momento muito especial. Foi a primeira vez que eu conheci minha família filipina. E também vou comentar, né, vou compartilhar com vocês o teste de ancestralidade do meu tio Bisa, quanto de riqueza isso também se deu. Tio Bisa por parte de mãe, tá? Então é isso. Então, um beijo e até a próxima.